Deputados definem mudanças na tramitação de projetos da Assembleia Legislativa. Universitários denunciam em audiência pública a complementação de mensalidade, mesmo com o benefício do FIES. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: Banco da Amazônia apresenta aos parlamentares os investimentos da instituição no Estado e recebem críticas. E ainda, professores vêm à Casa Legislativa reivindicar benefícios à categoria. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Uma reunião entre os deputados estaduais definiu ontem novas medidas para a tramitação de projetos de lei na Casa. Uma das metas apresentadas pelo presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, visa evitar que matérias inconstitucionais cheguem ao plenário. Outro ponto de mudança está em projetos que gerem despesas ao Executivo. Representantes de órgãos como a Defensoria Pública e a TV Cultura também estiveram presentes apresentando pleitos. Quando apresentados, os projetos de lei seguem uma regra antes de serem aprovados. Vão para a Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente para as comissões técnicas da Casa. Porém, mesmo com a análise preliminar de constitucionalidade, algumas matérias seguem para votação em desacordo com a Constituição. Com o objetivo de evitar essa situação, uma reunião foi realizada para alertar os deputados quanto à elaboração e tramitação das propostas. Mudanças foram sugeridas para agilizar o andamento dos projetos, como a possibilidade de recurso diretamente ao plenário, sem a necessidade da coleta da assinatura de 1/3 dos parlamentares. A reunião tinha como pauta principal a preocupação do conjunto dos deputados com uma série de projetos de lei inconstitucionais que acabam ou passando na Comissão de Constituição e Justiça ou gerando insatisfação quando o parecer é pela inconstitucionalidade, no sentido de sensibilizar os deputados de que a análise da Comissão de Constituição e Justiça é uma análise eminentemente técnica e precisa ser assim. Quando eu me manifesto pela inconstitucionalidade de um projeto, eu não estou demonstrando antipatia ao autor do projeto. Eu estou dizendo que o projeto não se adequa às regras constitucionais. Além disso, também foi sugerida uma mudança regimental, que garanta que as matérias que criem programas ou gerem despesas para o Executivo indiquem a rubrica orçamentária da qual sairão os recursos para a execução do projeto. O presidente da Casa Legislativa também ressaltou a importância da elaboração de leis em conformidade com a Constituição. Nós não podemos chegar ao ponto, por exemplo, de promulgar uma lei inconstitucional, que daqui a pouco o Ministério Público nos obriga a promulgar uma lei inconstitucional e, o que é pior, as pessoas envolvidas, os setores envolvidos da qual essa lei abrange, se sentem prejudicadas. A reunião contou também com a participação do Defensor Público Federal, Carlos Alberto, para debater sobre a regularização fundiária no Estado e com a presença da jornalista Vânia Lopes, presidente da TV Cultura, para tratar sobre o aporte de 15 milhões de reais à emissora para que a transmissão alcance mais 10 municípios do Estado. A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia realizou audiência pública para discutir problemas envolvendo o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, FIES, e alunos do curso de Medicina da Universidade Newton Lins. O valor da mensalidade está ultrapassando o teto do FIES e quem está se prejudicando são os beneficiários do programa. O valor pago na mensalidade de um curso de nível superior nas faculdades particulares de Manaus varia de R$ 500 a R$ 1.200. Porém, na Universidade Newton Lins, a única instituição privada a oferecer o curso de medicina, o estudante chega a pagar de R$ 5 a R$ 6 mil por mês. Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas, representantes do corpo discente do curso relataram que a quantia está causando transtornos para os beneficiários do Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, o FIES, do Ministério da Educação. O programa é destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas e pode ser requisitado por meio do Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. O teto máximo de financiamento pelo FIES é de R$ 5 mil ao mês.
Com isso, os estudantes de medicina da Newton Lins estão tendo que pagar até mais de R$ 1.000 para complementar uma mensalidade que, na prática, deveria ser financiada de modo integral pelo programa federal. O problema é subir esse teto, aumentar esse teto, para que a gente possa arcar com a mensalidade e não ter que reembolsar, tirar do orçamento familiar para cobrir a mensalidade, sendo que a gente tem esse crédito disponível que pode ser utilizado. De acordo com o representante da Caixa Econômica, a instituição não tinha conhecimento do problema e, por isso, acreditava que os beneficiários do financiamento de 100% tinham o benefício cumprido integralmente. Agora, cada caso terá de ser estudado individualmente para avaliar uma possível restituição do valor excedido pago indevidamente. A gente vai ver cada um dos casos dos alunos, eles vão comparecer conosco e a gente vai fazer o levantamento desses contratos e dos valores que estão sendo repassados para a instituição de ensino. Além disso, a gente vai observar a questão do teto que está sendo alegado por alguns e entrar em contato com as áreas competentes para que a gente possa resolver essa situação. A Newton Lins não enviou representante para a audiência pública. O deputado Sinésio Campos afirmou que os órgãos responsáveis para avaliar a questão já estão a par da situação. O parlamentar afirmou que, em último caso, deve acionar o Ministério Público Federal. Já estaremos, no dia de hoje, comunicando ao Ministério da Educação e Cultura, ao FNDE e, sobretudo, também a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que está fazendo o levantamento caso a caso dos estudantes. E que vamos também pedir todas as informações necessárias da própria faculdade, né, as informações para que a gente possa fazer exatamente uma manifestação conjunta. E que, se for negado essas informações, não resta uma outra solução da Comissão de Educação que não seja ingressar contra a Faculdade Newton Lins junto ao Ministério Público Federal, porque tem em vista que o FIES são recursos federais. Pode requisitar o financiamento junto ao FIES os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. O que é notícia hoje nos jornais e sites da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleança. Estamos aqui para trazer as principais informações, as notícias, as manchetes dos jornais impressos aqui da cidade de Manaus. Na manhã de hoje vamos começar aqui com o Jornal em Tempo, que vai destacar um caso curioso. Tráfico de órgãos. Um adolescente escapou de cárcere e procurou a polícia para denunciar que seria vítima de tráfico de órgãos. Do cativeiro, onde havia mais 2 adolescentes presos, estaria localizado numa mata atrás do Clube do Trabalhador. Aqui a gente tem a capa do Dia a Dia, que é a manchete, é essa notícia que traz: jovem escapa do cárcere de suposto traficantes. Ele teria ouvido, aí esse jovem teria ouvido a conversa dos supostos sequestradores que iria aí traficar os órgãos dele. É importante ressaltarmos aqui que a Assembleia Legislativa já esteve aqui com a CPI do Senado Federal, do Congresso Nacional, que investigou o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, que é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo. Perde só aí para o tráfico de armas e o tráfico de drogas, em primeiro lugar, tráfico de armas, e em segundo lugar, o tráfico de pessoas. E dos serviços feitos para quem é traficado é a questão da retirada de órgãos. Então, quem vê alguma coisa suspeita, quem vê alguma coisa, vizinho, que vê alguma coisa na sua rua, no bairro, tem que denunciar, tem que ligar para a polícia, que aí vai ser investigado. Essa é a principal informação aqui do Amazonas em Tempos. Vamos agora aqui no D24AM, um portal online, vamos ver aqui que é a notícia. Número de inscritos no programa Bolsa Família em Manaus aumenta 25%. Pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, 114 mil famílias estão cadastradas, contra 91,100 em dezembro. Só em 2013, Manaus já recebeu mais de 117 milhões de reais em investimentos aí do Bolsa Família. É um aumento aí de 25% se comparado com o período do ano passado. E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o programa ele atende aqui 96,7% das famílias aqui em Manaus. Amanda, essas são as informações de hoje.
Eu fico por aqui, amanhã eu volto com outras informações. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigada pelas tuas informações. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Anamã, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 27. A previsão para Barreirinha é de sol entre nuvens com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Veja a seguir, Banco da Amazônia vai investir R$1 bilhão no Amazonas. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Praxe, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. R$1 bilhão deve ser investido no Amazonas em 2013 pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, operado pelo Banco da Amazônia. Em sessão especial na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Adjuto Afonso, o superintendente regional da agência bancária esclareceu os parlamentares e a sociedade sobre os recursos destinados aos estados da região norte. A estimativa de investimento do Banco da Amazônia na região norte para este ano é de mais de R$6 bilhões. Deste total, R$1 bilhão deve ser aplicado no Amazonas, por meio de financiamentos de projetos. Para esclarecer de que forma esse orçamento é destinado aos micros e pequenos empresários, o superintendente regional do banco participou de sessão de tempo na Assembleia Legislativa.
O Banco da Amazônia é a principal instituição financeira federal da região norte. Foi criado com o objetivo de desenvolver a região amazônica tanto no apoio à pesquisa quanto no crédito de fomento, por meio de articulações com instituições federais, estaduais e municipais, faz parcerias com universidades, o SEBRAE e organizações não governamentais ligadas ao fomento sustentável. Segundo a deputada pelo PTB, Vera Castelo Branco, o Banco da Amazônia precisa ser mais ousado no Amazonas. Para a parlamentar, aos longos dos 70 anos de história do agente financeiro, os produtores do estado poderiam ter sido melhor beneficiados. No caso, por exemplo, da agricultura familiar e da piscicultura, e quando os nossos produtores e piscicultores ouvem falar, eles ficam simplesmente extasiados, mas o que a gente vê é que parece que esses recursos estão numa vitrine blindada, ou seja, o vidro ali é blindado, a gente está vendo o dinheiro lá dentro da vitrine, mas nós não conseguimos tocar nesse dinheiro, porque a burocracia é imensa. E também pela falta de agências nos nossos municípios. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, lembrou que há um requerimento aprovado na Casa solicitando informações sobre o valor destinado e o aplicado no estado nos últimos 5 anos. De acordo com o parlamentar, é o Amazonas que mais arrecada tributos federais, porém é um dos que menos recebe os benefícios. Por que o Banco da Amazônia tem dificuldade de informar uma informação simples? Quanto foi orçado e quanto foi aplicado nos últimos 5 anos do estado da região norte pelo Fundo Constitucional do Norte? E lembrando, a agência do Banco da Amazônia que dá maior faturamento de todas as suas agências no país é a agência do Bolevar, em que tem aplicação às taxas da Suframa. As taxas da Suframa são aplicadas no Banco da Amazônia. Só para lembrar esses 2 detalhes, o estado do Amazonas é o estado que mais arrecada em tributo federal e a agência que mais dá lucro do Banco da Amazônia, ela está sediada na cidade de Manaus. Segundo o Banco da Amazônia, em 2012, o Amazonas ocupou a 3ª posição no ranking dos estados que mais recebem os benefícios, atrás de Rondônia e Tocantins. O estado do Amazonas tem uma característica diferenciada dos demais estados na região norte, questão da logística, no interior principalmente, não demanda muito crédito devido à peculiaridade do próprio estado. E enquanto que outros estados, o acesso, logística é muito mais fácil para você demandar recursos e contribuir com o desenvolvimento. Mas nós estamos com a missão de atender todos os 62 municípios, inclusive já fechando, tinha 2 municípios aqui no estado do Amazonas que estavam, ainda tinham sido atendidos. Chegamos aqui em janeiro deste ano e 2 municípios, quais sejam? Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira já foram beneficiados, estão sendo beneficiados esta semana, ou seja, completando-se 100% de todos os municípios aqui do estado do Amazonas. A sessão de tempo foi iniciativa do deputado Adjuto Afonso, do PP. Nós sabemos que muitas vezes o recurso que é programado para o estado do Amazonas sobra recurso e que outros estados certamente ficam com esse recurso. O Banco da Amazônia gerencia o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que foi um fundo que foi criado para desenvolver a região norte, a exemplo de que o Banco do Nordeste faz lá no Nordeste. Então, não temos por que ter recurso devolvido, Nós queremos que o superintendente diga quais as dificuldades que tem para a aplicação desse recurso. Queremos saber também qual é a atuação do Banco da Amazônia no interior do estado. Hoje o que o superintendente, o que o doutor Donizete faz é exatamente trazer a esta casa, tá certo? Ele que recentemente chegou e assumiu a superintendência regional do Banco da Amazônia, trazer a esta casa os programas, as linhas de crédito, de financiamento, as facilidades, dando divulgação para que as pessoas possam, ao saber disso, poder fazer uso desse recurso. Não é importante ter dinheiro e esse dinheiro não ser colocado à disposição da população. É importante ter dinheiro a serviço da comunidade, a serviço da população. No exercício de 2011, o Amazonas foi uma das unidades da região com menor montante de investimentos daquele banco. Dos 100% investidos na Amazônia, 45% foram destinados ao Pará.
26% ao estado do Tocantins e 14% à Rondônia. Acre, Amapá, Amazonas e Roraima juntos somaram 15% do total dos recursos. Ainda em 2011, das 9 agências inauguradas, apenas uma foi no Amazonas. O Pará ficou com 4 unidades. O deputado Orlando Cidade defendeu maior benefícios aos produtores e piscicultores do interior do Amazonas. Porque somos do interior, vivenciamos a necessidade de investimentos voltados para a produção de alimentos, para a produção e geração de emprego e renda ao homem do interior. E que, sem dúvida alguma, isso nos alegra muito em saber de que a ação do Banco da Amazônia, esse banco que tem a função social de desenvolver a Amazônia brasileira, em especial o estado do Amazonas, fomentando com recursos subsidiados, na ordem de recursos que, como bem você colocou, juros subsidiados, abaixo da inflação. É isso que o produtor amazonense precisa. Ao nosso Banco da Amazônia, banco de tamanha importância para todos os amazonenses, principalmente para os amazonenses que precisam desses financiamentos, principalmente os amazonenses nos municípios do qual o interior do Amazonas tanto precisa gerar emprego e renda, e que a gente sabe que o BASA é responsável por muitos dos recursos que estão sendo empregados na iniciativa privada hoje no interior do Amazonas. O Banco da Amazônia completou 70 anos em 2012. E hoje, às 10 horas, no plenário Rui Araújo, os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e José Ricardo fazem sessão de tempo para homenagear o Dia Nacional do Líder Comunitário. Em sessão especial no plenário Rui Araújo, às 2 horas da tarde, o deputado Luiz Castro presta homenagem aos destaques da enfermagem brasileira e amazonense. Das 2 horas às 6 horas da tarde, no auditório Belarmino Lins, o deputado Sidney Leite participa da Conferência Livre de Educação do Amazonas, do CONAI Amazonas. E às 2 horas da tarde, o deputado Cabo Maciel realiza audiência pública sobre segurança na comunidade Novo Remanso, atendendo às solicitações dos vereadores Richardson Rodrigues Araújo e Jucinei Freire da Silva, ambos vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie e-mail para bomdia@alean.gov.br. Continue com a nossa programação e até amanhã. Tchau, tchau.